Pessoal, bom dia. A gente vai continuar com o nosso assunto, a Grécia Antiga. Essa é a terceira parte. E eu devo dizer que foi muito difícil fazer isso. Dividir em três partes já foi um desafio, porque tem muitos detalhes sobre a matéria, mas é claro que a gente precisa selecionar e sintetizar. E aqui eu foquei nos aspectos que, em geral, são considerados mais importantes para o entendimento do conteúdo. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre Esparta e Atenas, pensando no contexto geral das cidades-estado gregas, e um pouco sobre o legado dessa cultura antiga, certo? Então, vamos lá. Eu já peço desculpas se por acaso surgir algum ruído no vídeo. Eu já tentei gravar essa aula várias vezes e agora o tempo ficou apertado. Eu não sei se eu vou conseguir editar caso apareça, certo? Então eu peço a gentileza de ignorar o ruído, ok? Pessoal, então eu vou começar falando sobre Esparta, que é uma das cidades-estado gregas mais características, mais presentes no nosso imaginário histórico sobre a Grécia. Esparta era uma cidade localizada numa fortaleza natural. Eu digo isso porque o acesso à região era difícil e nós temos os portos, por exemplo, localizados em penhascos. Basicamente, não havia a possibilidade de se constituírem portos no litoral espartano que ficava na pontinha da península do Peloponeso, ok? A gente pode chamar aquela região de Lacônia. Esparta foi uma cidade que se desenvolveu em torno de um rio importante e as terras da região eram mais favoráveis à agricultura do que de outras cidades-estado do mundo grego. Como eu disse, o litoral era rochoso, o que não favorecia a instalação de portos. Os espartanos, em geral, eram descendentes dos dórios, que é uma das etnias que compôs o mundo grego. Eu já expliquei isso para vocês. Eles submeteram todos os povos da região, dada essa afeição pela guerra. A gente sabe que isso é uma cultura que também vai ser construída aos poucos, os quais viviam uma espécie de servidão em relação aos proprietários de terras espartanos. Aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque em alguns livros aparece que os ilotas eram escravizados, mas muitos historiadores, talvez a maioria, não considera o ilota um escravo, porque não existia aquela dimensão da posse e sim a dimensão da submissão e da prestação de serviços. Então aqui a gente vai considerar o ilota como um servo que foi criado. Esse servo existe em função dessas conquistas espartanas na região onde eles habitavam. Com as conquistas militares, foi se formando ao longo do tempo um caráter militar de sua cultura, como eu citei para vocês. Esse caráter militar, ele é muito exagerado em algumas obras de ficção, mas ele é sim fundamental para a compreensão da cultura mais específica da cidade de Esparta. É sempre bom lembrar que existe uma cultura que é considerada grega como um todo, mas nós sabemos que cada cidade, por ser independente, por ser autônoma, também tinha aspectos culturais e políticos de uma forma geral mais específicos. Isso também influenciava na organização social, e já já a gente vai falar sobre o papel da mulher, que no caso de Esparta apresenta algumas diferenças importantes. Quem era cidadão espartano? É o que a gente chama de oimós, são os iguais, e obviamente eles são nascidos espartanos, eles são descendentes de famílias espartanas. Eles dedicavam-se basicamente ao treino para a guerra desde os 7 anos de idade, no caso dos homens. É um estilo de vida, certo? Toda essa prática voltada para o belicismo, e isso não favoreceu a prática da política por meio da oratória e do debate público. Cuidado aqui que eu não posso afirmar que os cidadãos espartanos não eram titulares de direitos políticos e não praticavam a política. Nós sabemos que a própria palavra política tem a ver com os negócios públicos da polis. Eles praticavam sim. Só que essa prática política dos cidadãos espartanos, ela não era tão apegada à questão do debate público, da escrita, se comparado principalmente ao caso de Atenas. As decisões coletivas eram tomadas em assembleias públicas formadas por guerreiros com mais de 30 anos. Então, o fato de o homem ser o guerreiro, o que era obrigação de todo cidadão espartano,
ele era um fator, um condicionamento para a prática dessa política. Esse órgão era controlado por um conselho de anciãos denominado gerúsia. Pessoal, depois eu vou passar para vocês alguns esquemáticos sobre como a política era organizada em Esparta e Atenas. Eu não coloquei aqui porque senão ia ficar muito mais detalhado, mas eu envio para vocês depois. Aqui eu vou falar um pouco sobre a educação espartana, porque nós temos toda essa formação voltada para a prática da guerra. Nós sabemos que o cidadão homem é um guerreiro, independentemente da sua condição social, ele é um guerreiro. Não se aplica aos ilotas, não se aplica aos escravizados, que também existiam nessa sociedade, mas é sempre bom lembrar disso. Essa educação era considerada extremamente rígida, tanto para os meninos quanto para as meninas. Os meninos, eles iniciavam na academia militar espartana, que pode ser chamada de Agog ou Agogê, o treinamento iniciado aos 7 anos de idade. Já as meninas eram criadas para a maternidade, sim, mas já eu vou falar com um pouco mais de detalhes sobre a condição da mulher. A mulher, no caso, no mundo grego, ela estava submetida às figuras masculinas. Mas, no caso de Esparta, a gente pode tender a concluir que ela tinha um pouco mais de liberdade. Em comparação a Atenas, que a mulher era muito percebida como o meio de reprodução, as mulheres não podiam nem andar em público direito, nem aparecer em público direito. Sim, a mulher espartana tinha um maior grau de autonomia, mas a gente não pode exagerar isso, ok? Elas eram percebidas como o meio pelo qual a sociedade espartana avançava. Isso conferia um respeito em relação a essa figura feminina um pouco maior. Elas sabiam ler e escrever, e essa educação formal ela era oferecida pela própria polis. Isso é muito interessante, porque em outras cidades-estado as mulheres não tinham sequer acesso ao aprendizado da leitura e da escrita. Elas também eram muito empenhadas em atividades físicas, mas tudo isso respondia à lógica da formação de mulheres fortes que poderiam dar à luz a espartanos guerreiros fortes. Então a gente não pode exagerar essa condição. Contudo, elas não poderiam utilizar sua instrução para exercer atividades remuneradas. Em relação à posse das terras, isso mudou com o tempo. A gente tem aí um período que a gente considera essa história espartana, e a partir de um determinado momento, essas mulheres puderam sim possuir terras. Gregos de outras polis viam com muito estranhamento o papel da mulher espartana. Como eu disse para vocês, a gente tem sempre como elemento de comparação a cidade de Atenas. Em Atenas, as mulheres não tinham nenhum espaço na vida pública, certo? Já em Esparta, elas adquiriram com o tempo um espaço cada vez maior, certo? Ok, vamos lá. Originou-se, aqui a gente já vai começar a falar sobre Atenas. Atenas é uma cidade-estado independente, claro, como todas as outras, que originou-se dos assentamentos dos jônios. Então, repara aqui, quando eu falei lá na outra aula sobre a formação do mundo grego, nós temos as diferentes etnias. No caso de Esparta, eu citei os dórios, e no caso de Atenas, nós nos referimos aos jônios, por volta do século X a.C. O nome da polis, obviamente, né, acho que fica bem claro aqui para todos nós, a maioria de nós tem essa referência, é uma homenagem à deusa Atena, protetora da cidade. A região ela não tinha as mesmas características geoclimáticas de Esparta, era uma região muito menos fértil, apesar de que havia sim o cultivo de uva e azeite, no caso a produção de azeite, o cultivo de oliveiras. Então, os atenienses na zona rural que se ligava à polis se dedicavam a essas produções. Atenas passou por diferentes organizações políticas e formas de governo desde sua origem. Então, a gente vai citar algumas aqui, não tem como eu entrar muito em detalhe, por conta do nosso tempo, mas o que eu posso dizer para vocês é que, apesar de ficar marcado no nosso imaginário, na nossa referência histórica, a questão da democracia ateniense, a gente tem que pensar que desde o século X até o século IV, por exemplo, que marca o auge do período clássico grego, nós tivemos aí pelo menos 4 formas de governo, certo? E de organização política também.
Em torno do século VIII a.C., Atenas era governada por uma oligarquia. Então, aqui nós temos uma organização do poder decisório, dessa forma, o poder político, certo? A gente sabe que a política ela se relaciona a esse poder de decisão, e com o tempo, outros grupos sociais dessa sociedade passaram a demandar participação política. Isso gerou uma série de crises sociais que permearam os séculos da história ateniense. Nesse período de agitações, o legislador Drácon, isso é um ponto muito famoso na história do mundo grego e de Atenas, codificou as leis. O que eu quero dizer com codificar aqui? Ele escreveu as leis costumeiras, as leis que já eram praticadas pelos cidadãos, era algo que já existia na prática. Esse legislador, ele escreve essas leis, ele lista esses códigos de conduta para tentar amenizar a situação de revoltas sociais em relação ao privilégio da aristocracia. Essa oligarquia pode ser relacionada, sim, a uma aristocracia e também traz aquela ideia do governo de poucos proprietários de terra. Contudo, as leis draconianas, como elas ficaram conhecidas, eram muito severas e a punição para a maioria das infrações era a morte, o que acabou piorando, agravando essas agitações sociais. Nesse momento, nós temos a formação de um tipo de governo que vai ficar conhecido como tirania. Um governo anterior, no caso, as oligarquias ou o governo aristocrático, é a monarquia. Então, eu falei para vocês, em 4 tipos de governo, a gente pode citar mais antigo a monarquia, depois a oligarquia, depois nós temos a tirania e, por último, a democracia ateniense. Aqui a gente vai falar como essa situação criada por Drácon foi modificada com o que ficou, por meio do que ficou conhecido como as reformas de Solon. Solon era um outro membro muito proeminente da sociedade ateniense que foi convocado a revisar os códigos escritos por Drácon. As leis de Solon, por sua vez, reconheciam a igualdade política entre os naturais da polis. Isso aqui define a própria ideia de cidadania em Atenas. O cidadão é aquele que é filho de pai e mãe ateniense, e com isso ele teria direito a exercer a política, participar dos negócios públicos da polis. Isso contribuiu para a formação da democracia ateniense. Então, a reforma de Solon, ela inicia esse processo de formação de um tipo de governo, um tipo de organização política que abarca todos os membros daquela sociedade, excluindo, claro, membros que fazem parte da polis, mas não são considerados cidadãos. 2 tiranos ficaram conhecidos por suas reformas sociais, Pisístrato e Clístenes. Clístenes é particularmente famoso também na nossa referência histórica ocidental. Tais reformas culminaram no governo do povo, a democracia. Então, como eu falei para vocês, a gente tem um momento de governo que a gente chama de tirania, e apesar desse nome ser associado a governos autoritários, de fato o tirano é um governante que concentra muitos poderes em suas mãos, ele não é precisamente um rei, ele é um membro daquela sociedade que se destaca por fatores diversificados, mas não existe aquela dimensão da monarquia hereditária, então monarquia e tirania são conceitos diferentes. Apesar desse caráter autoritário, nós temos aqui 2 tiranos que preocuparam-se com a condição do cidadão ateniense no interior dessa sociedade. E, de fato, eles promoveram reformas sociais que estendiam direitos cada vez maiores aos cidadãos atenienses. Ainda sobre Atenas, a gente considera o auge dessa cultura, o que a gente mais sabe sobre Atenas na Grécia Antiga, ao século V. O século V, quinto, quarto, a gente já considera o período clássico da história grega antiga. A cidadania era estendida a todos os homens adultos nascidos de pai e mãe ateniense. Então, aqui a gente já tem a cidadania ateniense estabelecida. Os estrangeiros, que ficaram conhecidos como metecos, as mulheres e os escravizados não possuíam direitos políticos. Então, eles não poderiam participar dos negócios públicos e muito menos serem titulares da democracia.
A democracia ateniense era direta, pessoal, ela não era representativa, ela não era indireta. Apesar de que existiam os níveis de composição, existiam diferentes grupos, como eu disse, eu vou enviar o esquemático para vocês, porque o nível de detalhe é maior, eu não vou entrar muito não vou entrar muito nesse assunto, mas o que a gente pode considerar aqui é que quase todos os cidadãos tinham o direito à fala, a não ser que ele descumprisse as leis, aí ele poderia ser excluído da sociedade ateniense. E essa prática da exclusão daqueles que iam contra a democracia ou praticavam infrações ficou conhecida como ostracismo, certo? O emprego da mão de obra escravizada permitia aos cidadãos se dedicarem à política e outras atividades intelectuais. Então é curioso observar que essa liberdade política, essa liberdade de participar dos negócios da polis por parte dos atenienses, existia em função da escravidão, da escravização de outras pessoas. Esses escravizados, eles poderiam pertencer a outros povos, certo? Porque nós sabemos que a partir do período clássico, Atenas vai adquirir uma atitude um pouco mais agressiva em relação aos seus vizinhos, portanto, nós temos aí uma fonte de mão de obra escravizada a partir disso, mas não só disso. A guerra, o prisioneiro de guerra não era o único possível escravizado. Existiam outros tipos de escravidão, por exemplo, por dívidas e etc. E aqui a gente já vai entrar na parte dos legados culturais que eu citei para vocês. A filosofia é um dos maiores legados, certo? A gente sabe que a filosofia é um tipo de pensamento muito caro à cultura ocidental, porque ela propõe o uso da razão humana para a produção de conhecimento, a reflexão individual, claro que com referências de conteúdo e de estudos, outros conhecimentos, mas essa reflexão é essencialmente individual. Isso traz também a dimensão do indivíduo numa sociedade que era extremamente sociável, uma sociedade em que o senso do espaço público era muito desenvolvido. Nós temos o surgimento desse tipo de pensamento associado mais ou menos do período entre o século VI e IV a.C., e, obviamente, como tudo em história, essa consciência filosófica, racional, ela foi formada por meio de um processo lento, gradativo. E aí nós temos uma transformação da consciência mítica. Ambos os tipos de pensamento não se excluíam. Então, nós temos a mitologia, né, ligada à prática religiosa grega antiga, coexistindo, vivendo ao mesmo tempo que o pensamento filosófico. O desenvolvimento do conhecimento baseado na razão humana é o que a gente chama de filosofia. Aqui nesse contexto, nós sabemos que a filosofia hoje é uma área do conhecimento que é tributária de milhares de pensadores que viveram aí no que a gente considera a cronologia ocidental. O teatro também é uma importante contribuição da cultura grega antiga, mas naquela época ele tinha uma dimensão muito mais religiosa, vinculada às celebrações ao deus Dionísio. Inclusive, o deus Dionísio, que é considerado uma divindade festiva, ligada ao vinho, ele vai dar origem à questão da comédia, né? A percepção dessa divindade está muito ligada à comédia. Nós temos as Olimpíadas, muito conhecida por todos vocês, os esportes que ficaram consagrados e foram retomados num conjunto de competições lá no século XIX, na França. Nós temos a história, que nós também já citamos lá no início do nosso ano letivo, as contribuições de Heródoto, mas depois a gente vai citar também Tucídides. E nós temos a literatura. A literatura, ela tem uma importância dupla. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela revela as mentalidades e como os gregos antigos percebiam o seu mundo, ela tem a dimensão artística, claro, mas ela também é uma referência histórica muito importante, certo? Então, pessoal, por enquanto é isso. Até a próxima.